Eu digo, vocês. O presidente mais odiado da história. 80 mil estadunidenses, um estádio inteiro e uma única mensagem que ecoou enquanto Donald Trump tentava jurar novos soldados para a nação. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast nunca funcionou, mas a Rádio Web está todo vapor. Eu toco o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Louvor é aquilo que você faz para Deus e canta e não recebe palmas e nem abraço. Já a música cristã, você ganha o seu dinheiro, você vive por ela, ganha palmas, abraços, ou seja, já ganha a sua recompensa. Mas o assunto aqui é o Donald Trump, o imperador Donald Trump, o pai e a mãe da mentira. Recebeu uma sonora vaia no estádio. Olha só o que aconteceu com o Donald Trump, o pai da mentira, aquele que 90% do que fala é mentira. Vaiado, não uma vez, não duas, foi vaiado incessantemente, encarnecido repetidamente, enquanto os bus praticamente afogavam suas palavras. Isso é histórico, não é simbólico, é real. Isso aconteceu. No dia do veterano no estado Northwest Maryland, durante um jogo dos Washington Commanders contra os Detroit Lions, Trump chegou atrasado. 80 minutos atrasado, provavelmente vindo de Mar-a-Lago, por onde ele descansa enquanto os estadunidenses enfrentam crises e passam fome. Quando sua imagem foi exibida no estádio, a multidão não aplaudiu, não gritou, só vaiou, quase em unanimidade. Levantou o dedo do meio, abaixou os polegares, enquanto ele tentou coordenar uma cerimônia militar, sendo o juramento de alistamento para novos soldados. Os bus foram tão altos que praticamente interromperam a transmissão da Fox. Donald Trump não podendo nem terminar uma frase, porque 80 mil pessoas estavam dizendo coletivamente: não queremos você aqui. Isso é o que acontece quando um presidente sai de sua bolha de propaganda. Saiu da sua própria mídia social, da Fox News, do Mar-a-Lago e se confronta. Bem, o Donald Trump é o maior mentiroso da história. Vou dizer aqui, vou mostrar para vocês. Agora, se você é amante dele, você não vai gostar do que eu vou falar. Mas o Trump é o maior mentiroso da história. Ele disse que acabou com 7 guerras. Aonde é no planeta que tem 7 guerras? Aonde existe guerra, ele não acabou. Por quê? Israel e Palestina, aquilo nunca foi guerra. Aquilo foi massacre combinado. Para ser uma guerra, o adversário, também tem que ter armas, também tem que ter força, para poder os dois se medirem. Mas o outro lado não tinha nada, só tinha mulheres e criança e nada mais. Então, como aquilo era uma guerra? Como aquilo era uma guerra? Aquilo era vergonha para o mundo. O presidente de Israel, o Benjamin Netanyahu, tem que tomar vergonha na cara, porque esse sujeito, ele tem tudo, menos vergonha. O governo dele passado lá nos anos 70 já foi um desastre. E por que seria alguma coisa boa agora? O Donald Trump não conseguiu acabar nem mesmo com a guerra da Ucrânia, que ele começou a guerra, ele fez a guerra, ele deu início à guerra e não está conseguindo parar o que ele mesmo criou. Ou seja, a tática da extrema-direita é você criar uma situação para depois você entrar com a solução, mas de uma coisa que você criou. E aí você vem dizer que você resolveu. Fala sério, cara. É como as taxas. Eles criaram as taxas, entendeu?
para depois sentar com os países e discutir sobre aquelas taxas que eles criou. Aí ele vem dizer que teve a solução. Que solução que ele teve? De um problema que ele criou? Aí ele quer ser herói, é isso mesmo? Então, essa é a tática da extrema-direita, sempre foi. É criar uma situação de dificuldade para depois vir com a solução. Tentaram fazer isso aqui no Brasil, não deu certo. Você se lembra que o governo passado destruiu o país. Causou fome, tirou tudo enquanto o povo tinha alguma coisa para se sustentar, para depois, para vir a miséria, para depois eles entrar com a solução, mas de um problema que eles mesmos arrumaram. Você aí, você já ouviu alguém dizer isso que eu vou te falar? Você já ouviu alguém dizer: olha, o Brasil é desse jeito porque ainda não passou por uma guerra, ainda não passou por uma necessidade. A Europa só é o que é porque já teve problema, porque foi um país arrasado e aí se juntou e hoje é grande. Você já ouviu isso, né? Você já ouviu. Pois é, essa é a tática da extrema-direita. Destruir, eles destroem e depois vêm com a solução. Eu trabalhei na COSIPA, Companhia Siderúrgica do Litoral Paulista, uma das melhores que o Brasil tinha, uma estatal. Mas aí entrou um governo chamado FHC e parou de investir na companhia siderúrgica, ou seja, os equipamentos iam quebrando e eles iam abandonando e a companhia virou uma sucata, porque o plano era vender e vender mais barato. Essa era a solução para eles. Venderam. Depois de um tempo, eles venderam. Mas eu vou perguntar para você uma coisa. O que nós, brasileiros, ganhamos com isso? Mas eu me lembro do discurso deles. O discurso deles era que a COSIPA era um cabide de emprego, tinha muita gente lá, eles inventavam nome de pessoas dizendo que aquela pessoa recebia sem trabalhar. E era tanta coisa que eles falavam, venderam. Aí eu pergunto, melhorou? Para você, melhorou a educação, melhorou o policiamento, melhorou a segurança? O que melhorou para você com a venda da COSIPA? Eu tenho certeza que você disse nada. Mas bora lá aqui falar do Tranqueira, Donald Tranqueira. Com a realidade da opinião pública real dos Estados Unidos. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento histórico e no que está acontecendo nos bastidores, enquanto Trump continua seu hediondo espetáculo político. E você vai acompanhar com a gente não só analisando as vaias, mas o que elas significam para uma administração que está começando a desmoronar sob o peso de sua própria inaptidão política. Você sabe o tamanho do aparelho auditivo Bom Lyric? dia, eu sou Jorge Luiz Somente e um este vírgula. Donald é o Trump. podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tem internet. Trump, depois de passar o fim de semana festejando mais uma vez em Mar-a-Lago enquanto matava americanos de fome e se recusava a pagar seus impostos, decidiu que era uma boa ideia dar um tempo nas festas para assistir a um jogo da NFL. E a multidão não gostou. A multidão vaiou Trump ruidosamente. Eles estavam mostrando o dedo do meio para ele. Trump foi completamente exposto em público por quão impopular ele realmente é. Deixe-me mostrar a vocês. Eu digo, vocês. Juram. E eu apoiarei qualquer coisa. Da Constituição dos Estados Unidos. Inimigos. Estrangeiros. Eu terei verdadeira fé. E lealdade à mesma.
e obedecerei às ordens do presidente dos Estados Unidos e às ordens dos oficiais nomeados. E a propósito, então o que Trump estava lendo ali? Eles estavam tentando criar este momento artificial de aplausos em todo o estádio, fazendo-o empossar novos membros das Forças Armadas. Digamos que isso não saiu conforme o planejado. E até mesmo as contas de propaganda do MAGA foram forçadas a admitir que ele foi vaiado. Nem mesmo eles conseguiram distorcer isso. Veja esta conta, Johnny MAGA, que escreveu, citando: "Esta é a coisa mais vergonhosa que já vi. Os fãs do Commander vaiaram o presidente Trump enquanto ele estava literalmente juramentando as tropas para o exército dos Estados Unidos. Puro lixo. Vocês precisam voltar para o seu lugar seguro ou algo assim." Ah, a propósito, aqui está outro ângulo da multidão de Trump sendo vaiado. Assista a isto. E aqui está mais um ângulo de Trump sendo vaiado. Isso aí é que é ser querido realmente. Mas isso é a extrema-direita, tá? Eles suprimem o poder, vão lá no Ministério Público, vão nos juízes do país e faz com que os juízes votem a favor deles. Eu sei que você sempre admirou a justiça americana por causa de filmes. Filmes mostravam a justiça americana, um juiz justo. Eu sei que você adora um presidente americano por causa de filmes. Porque nos filmes eles são os verdadeiros mocinhos, o cara que luta pelo país, o cara que tem uma constituição, o cara que age tudo dentro das quatro linhas. Você já ouviu essa conversa? Pois é. Mas é assim. Então você, através de filmes, seriados de TV, você cria na sua cabeça uma ilusão de perfeição que na verdade não passa de uma mentira. Porque se você for latino, se você for negro, ou se você é asiático, esse país aí não é o país que gosta exatamente de você. Gosta de usar você. Gosta de fazer tapete de você. Quer que você construa as coisas para eles usar e dizer assim: olha, nós somos os melhores, o superior. Mas se você tentar se levantar e mostrar também que você é gente, aí a coisa fica difícil. Mas bora lá. Vou escutar essa vaia, sonora vaia. Ok, só mais um. E se isso não bastasse, a Fox fez Trump assumir o controle da cabine como um dos locutores. Bem, eu peguei esses vídeos no canal Canadá Diário do meu amigo, posso chamar assim sem conhecer, do meu amigo Dimitri. Vocês vão lá no canal dele e assistam o vídeo por inteiro, Canadá Diário. Ali vocês vão ter uma reflexão sobre a política, mas também vai ter uma parte, caso você queira comprar ou vender uma casa que você tenha no Canadá, o Dimitri está lá para resolver o seu problema. Você quer comprar uma casa no Canadá ou até querer migrar através de estudos, né, bolsas de estudo, ele sabe como preparar tudo para vocês, tá? Então vamos lá no canal dele e assistam tudo por inteiro. Porque eu só vou passar um trechinho aqui, tá?
e transformou toda a transmissão em um espetáculo político. Eles estavam fazendo propaganda ao vivo no ar com Trump atacando Biden durante o jogo. Então, para todas as pessoas em casa que esperavam fugir da política e assistir um pouco de futebol, elas tiveram que sentar lá e assistir enquanto Trump divagava sobre o jogo durante a transmissão. Tudo isso é mais um lembrete de que Trump é profundamente impopular. Ele é o presidente mais impopular da história. O presidente mais odiado da história. E assim que ele sai de sua bolha de propaganda, essa realidade se instala. Então vejamos o que realmente está acontecendo enquanto Trump tenta se fazer de imperador em um estádio de futebol. Futebol americano? Futebol estadunidense eu prefiro chamar. Mas Bom dia. Eu vou ficando por aqui, tá? Vocês vão lá no canal Canadá Diário e assistam esse vídeo por inteiro. É muito bom. Eu fiz um react aqui, mas só do começo. Porque o Trump, fala sério, o Trump é uma piada pronta, mas é presidente. E aí, tá aí o resultado. Eu crio uma desgraça e depois venho com a solução para a desgraça. Essa é a tática da extrema-direita. Bom, se a extrema-direita chamou aquele conflito entre Israel e Palestina de guerra, quer dizer, você não tem arma nenhuma, um cara invade a sua casa com um tanque de guerra, mas vão chamar isso de guerra. Uma vez eu fiz até uma piada e muita gente ficou chateada comigo. Nós estávamos em um grupo de amigos na igreja e alguém falava de guerra de Israel. Aí eu sarcasticamente falei assim, realmente, me dá dó de Israel. Eu tenho uma dó de Israel que você não faz ideia. Quando eu vejo na televisão Israel com pedra na mão, com pau, atirando nos tanques de guerra, me dá uma pena do caramba. Você não tem ideia, cara. Eu fico imaginando onde está Deus que não ajuda esse povo. Aí o sujeito falou para mim, não, mas isso aí é a Palestina. Quem fica com pau e pedra na mão é a Palestina. Israel é aquele do tanque de guerra. Eu falei, então vou ter dó de quê? Eu vou ter dó de quê? Se é eles que têm a bomba, se é eles que têm o maior exército, se é eles que têm tudo, eu vou ter dó dessa gente? Você está brincando comigo, né? Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus.